Sarramento aquático, né? Deixa eu mudar o material. Sarramento aquático. E o tempo está apertado. Vamos lá, pessoal. Questões aqui de vários níveis. E a gente vai responder rapidamente. Questão 1. Qual a principal finalidade da técnica de Double Nelson? E aí? A, B, C ou D? Justamente. Proteger a vítima de ondas de arrebentação. A gente já falou. Acho que até já fez uma questão parecida. 2. Qual a técnica de deslocamento é recomendada quando o guarda-vidas está em água com profundidade da altura dos joelhos? Até a altura dos joelhos, não é verdade? A gente vai fazer a corrida com os joelhos elevados. A gente começa aqui como corrida lateralizada, né? Aqui na Paraíba. Tranquilo. 3. Um nado de aproximação tem como principal objetivo. Vou barrar essa questão aqui, pelo amor de Deus, né? Manter o contato visual com a vítima. Por isso que a gente nada com a cabeça fora d'água. Vamos seguir. O nível vai subir, certo? A sinalização área não protegida por guarda-vidas deve ser usada A, B, C ou D. Logicamente, em postos desativados, né? Ou sem efetivo no momento. Vamos seguindo. Sobre o tubo de resgate, ele serve para promover a flutuação e facilitar o reboque da vítima. Esse aqui ninguém erra. 6. Qual a técnica correta para entrar no mar com o pranchão diante de ondas fortes? A gente falou na aula passada. Qual é, pessoal? A gente falou na aula passada. É a técnica da tartaruga. Certo? Você vai borcar o pranchão, segurar, né, deixar a onda passar e depois desvirar e seguir. Certo? Não esqueça. Se você observar, o texto traz diversas páginas sobre o pranchão, né? Eu acho que pode cair uma questão sobre o pranchão. Se eu falar de equipamento, de técnica. Durante o salvamento com vítima inconsciente, a primeira ação do guarda-vidas sempre vai ser o quê, pessoal? Abrir vias aéreas. Cuidado. Certo? A gente não vai ventilar a vítima. No APH a gente aprende isso. A gente só pode ventilar a vítima depois que a gente faz a manobra da abertura de vias aéreas. Tranquilo? Então não é realizar ventilações, não. Primeiro a gente abre vias aéreas. Assim como no APH. Tranquilo? Cuidado para não cair nessa pegada. 8ª questão. A placa não entre, alto risco de afogamento, sinaliza o quê, pessoal? E aí? Corrente e retorno. Certo? O texto traz até uma imagem, né? A gente falou também bastante sobre isso. Não esqueça. Pronto, olha. Questão na prova vai estar assim, ó. Desse jeito aí, ó. Em caso de comunicação visual, como na figura abaixo, o gesto com as mãos unidas sobre a cabeça indica o quê? Vai estar. Eu botei até preto e branco, ó. A prova vai ser assim, né? E aí? Ok, entendido. Muito bom, Cleiton. Vamos ver se você sabe todas. Em caso de comunicação, o gesto com os dois braços erguidos, com as mãos palmadas para frente, indica o quê? E aí? Isso mesmo, afastar-se do ponto onde está o transmissor. Vai mais para o fundo, né? A gente conhece também dessa forma, afaste-se, né? 11. E agora? Em caso de comunicação visual, com o gesto com o braço direito erguido. É o quê? O braço direito erguido com a mão espalmada para frente.
É se aproximar, né? Retorne. Tranquilo? No caso aqui agora, essa figura, certo? Com as duas mãos, dois braços estendidos lateralmente, com mãos palmadas para frente. O que é que a gente vai ter aí, pessoal? A, B, C ou D? Parar, justamente. Parar. Em caso de comunicação visual, ó, nesse caso aí, a mão direita levantada aí, ó, cadê? O braço esquerdo estendido lateralmente e a mão direita espalmada para a frente, com o braço direito realizando o gesto indicando qual lado militar receptor deve deslocar. E aí, indica o quê? Deslocar à direita e aproximar-se de um ponto-chave transmissor, deslocar-se à esquerda e parar no ponto de estar. E aí? Você está indicando para o lado esquerdo, né? A mão esquerda e a direita apontando para a esquerda, então deslocar-se à esquerda. A esquerda do transmissor, né? Logicamente, né? A esquerda, aquele sentido, né? A gente vai entender assim, desloca nesse sentido. Que nesse caso aqui vai ser a esquerda do transmissor. Né? Lógico que a foto fica espelhada, né? Tranquilo? A técnica do desvencilhamento pela cabeça é utilizada quando? A, B, C ou D? E aí, pessoal? 14, A, B, C ou D? Justamente. Quando a vítima segura o pescoço ou a cabeça do guarda-vidas, né? 15. O protetor labial é considerado o quê, pessoal? EPB, equipamento de apoio, EPI ou EPC? É um EPI, né? É um EPI, um equipamento de proteção individual. Importante também. 16. Eita, agora aqui começou, viu? A técnica de salvamento que o guarda-vidas deita diretamente sobre o pranchão e resgata a vítima com o braço é chamada de. Aí a imagem. A. Dois giros. B. Técnica de abordagem direta. C. Técnica do mergulho planchado. Ou D. Técnica da cruz vermelha. Aí. Sabia que ia pegar. É a B, pessoal. É a abordagem direta. Vamos ver a figura aqui. Pela figura, se cair a figura, é muita garapa, né? Eu botei aí, mas na prova não vai cair figura, não, acredito. É a abordagem direta. Inclusive, é uma técnica utilizada para a vítima inconsciente. Tanto a abordagem direta e a técnica dos dois giros é para a vítima inconsciente. Tranquilo? Para colocar a vítima na tora, no pranchão. É mais ou menos isso aí. Tranquilo? Como eu disse, o texto aborda muita coisa de pranchão. Pode ser que caia alguma coisa disso aí, disso que eu botei. Quais técnicas de salvamento aquático com pranchão são utilizadas para a vítima inconsciente? Acabei de falar. Justamente. A dos dois giros, o cara vai emborcar o pranchão, né? Vai girar uma vez, vai abrir as áreas da vítima, né? Depois vai recolocar a vítima e girar novamente. Então vai ser a alternativa A. Tranquilo? Vamos seguir. Ao realizar o sarramento com um pranchão de vítima consciente, o guarda-vidas pode optar por qual técnica, pessoal? E aí? A, B, C ou D? É isso mesmo, Silvio Pereira. Ou um giro, ou puxando pelo pé. Essa aqui é bem usada, puxando pelo pé. A vítima está consciente, está responsiva. Aí manda ele segurar no perto do bico do pranchão, puxa a perna da vítima, vai embora. Tranquilo? O apoio mais eficaz em termos de tempo-resposta, embora de alto custo, é BIR, AMA, aeronave ou reportagem. Leonardo é essa aí, meu amigo.
Justamente, né? A aeronave é maravilhoso, muito caro, né? Mas não tem mais eficaz. Concordo. Não tem como ser mais eficaz, né? Deslocamento aéreo. Vamos seguir. Entre o bi e a ama, e aí? Qual o mais eficaz? Vocês acreditam? A ama, o jet, né? Moto aquática. O mergulho usado para evitar obstáculos em entrada de costões é conhecido como canivete, japonês, mergulho de aproximação ou mergulho pranchado. Pranchado, certo? Vamos seguir. É função do supervisor de praia, exceto é função dele acompanhar de perto subordinados, autorizar entrevistas à imprensa, fiscalizar a atuação dos guarda-vidas, reportar irregularidades algumas operações. E aí? A, B, C ou D? Alternativa B, né? Alternativa B. Pensando em comunicação, né? Quem realiza a comunicação, fala o texto, o guarda-vidas deve se reportar à autoridade competente. É o serviço da BM5, tanto da unidade como da corporação, né? Geralmente é um oficial, mas pode ser um praça que vai dar entrevista, né? Se comunicar com a imprensa. Mas o comum é que ele esteja a ordem, né? A emissão das relações públicas. Tranquilo? Não é função para quem está no serviço operacional direto ali, como supervisor e o guarda-vidas. Tranquilo? Vamos para as questões agora para o CFS. Eu gostaria de fazer uma breve revisão antes da gente fazer. Tranquilo? Deixa eu compartilhar aqui, se eu consigo compartilhar o texto rapidinho. Vai ser rápido, 5 minutinhos a revisão e a gente, se eu consigo. CHO não tem mais nada não, né? Tem não, viu? Pro CHO, mandei já o material lá Beleza. para. Essa foi a última aula também, né? Acabou de vez agora. Rapaz, eu não sei, só de questão agora, né? Beleza, valeu. Vocês estão vendo a minha tela? Estão visualizando? É que eu não vejo vocês aqui. Então, Positivo, né? positivo, Major. Pronto, eu vou dar uma revisão rapidinho aqui e a gente vai fazer. A gente tem 10 questões. Então, pessoal, sobre a oceanografia, os pontos aqui importantes que eu anotei. O efeito Coriolis, certo? Antes disso aí, a gente lembrar que, logicamente, o que é quente, tanto o ar como a água, né, da convecção lá, vai estar em cima, o frio vai estar embaixo, né, o que é mais frio. O que é mais frio também é mais salgado, no caso da água, tranquilo? São coisas que a gente tem que entender. Todo o corpo em movimento na Terra, pensando aqui em ar e em água, ele vai sofrer efeito desse efeito Coriolis, que é resultante da rotação da Terra aqui. Imagina que a rotação aqui é a leste, nessa perspectiva. Então, sempre vai tender aqui a puxar um corpo que esteja em movimento aqui na superfície da Terra, sempre vai puxar aqui, nessa perspectiva, para o Equador aqui, para a linha do Equador. Então, quem está no norte vai puxar à direita, quem está no sul vai puxar à esquerda. Isso vai influenciar nos ventos e também nas correntes, tranquilo? Você precisa entender isso aí. O que mais? Os ventos alícios, certo? São ventos superficiais das células de Hadley que se movem diagonais à linha do Equador, certo? São ventos fortes, certo? Os ventos alícios são ventos fortes. Os ventos alícios, tranquilo? Vamos seguir. Aí aqui, ó,
No norte ele se move em direção ao nordeste e no sul se move em direção ao sudeste. Tranquilo? Vamos falar um pouco sobre correntes, que eu acho que pode ser mais provável. A gente vai ter as correntes superficiais, certo? Pelo que o próprio nome diz, essas correntes elas vão ser influenciadas pelo vento, na verdade, e também pelo aquele efeito que a gente falou. Então, imagina, tem a influência do vento e tem a influência do efeito Coriolis, né? Então, se a gente tem duas forças, a gente vai ter uma resultante. Então, essa resultante, ela vai influenciar nessa água que está na superfície. Isso é muito importante entender para a gente entender depois a ressurgência. Tranquilo? Então, o vento ele vai movimentar essa água. Tranquilo? A resultante desse vento, né, dessa força, que tem um efeito Coriolis que vai influenciar, tem um efeito dos ventos também. Tranquilo? No hemisfério sul se desloca aproximadamente 45 graus para a esquerda em direção do vento. Justamente porque tem uma força resultante, na verdade? Tem o vento e tem os outros efeitos. Então a resultante ela vai dar 45 graus à esquerda de onde o vento está soprando. Tranquilo? Nesse caso aí, no hemisfério sul, né? A esquerda no norte vai ser a direita. Né? Então a soma desses vetores das camadas geram correntes superficiais. Tranquilo? E nesse pensamento aí, a gente vai entender o que é essa espiral de Ekman. Aí, ó. O que é que ela quer dizer, no fim das contas? Que de acordo com a profundidade, a direção aqui, ó, na superfície, ele fala que o ângulo é 45 graus, né? A resultante. Então, imagina, o vento está soprando aqui, ó, paralela à costa aqui, por exemplo, e vai empurrar essa água superficial aqui em 45 graus em relação ao ângulo do vento. Tranquilo? Então, quanto mais se aprofunda, mais vai mudando esse resultado, porque vai ter mais resistência, né? Isso aqui ele vai influenciar até 100 metros de profundidade. Até 100 metros de profundidade vai ter influência desse efeito. Tranquilo? Da superfície. Então, uma coisa importante aqui, ó, a maior parte da energia eólica do planeta, da força dos ventos, está nos ventos alísios, aquele que a gente falou lá, e nos ventos oeste, de cada hemisfério. E esses ventos, juntamente com o transporte de Ekman, essa diferença aqui, de acordo com a profundidade, vai influenciar no deslocamento dessa água, são responsáveis pelas principais correntes do oceano, inclusive a nossa aqui do Brasil, certo? Essa chama corrente do Brasil aqui, ó. Ela vai sofrer influência desses ventos alísios, ventos oeste, e do efeito Coriolis e da espiral de Ekman, né, logicamente. Tranquilo, não precisa saber só isso. Aí aqui, pessoal, quando a gente for falar de... Até na aula passada caiu uma questão de circulação termoalina. Falou de circulação termoalina, a gente vai ter que lembrar também da questão da água salgada ser mais densa, certo? Então ela é principalmente influenciada aqui pelo continente antártico. Por quê? Essa água mais fria, né? Ela é mais salgada, como uma salmoura aqui, uma salmoura congelante, ela vai se deslocar pelo leito submarino. Né? Entenda que tem partes do oceano que tem até 4.000 metros de profundidade. Imagine, né? Então, essa aí é outra influência. Essa água pesada ela vai se deslocar em direção ao norte, certo? Isso aí a gente vai ter a circulação termoalina. Em algum momento ela vai ressurgir, né? Devido a outros efeitos. Tranquilo? Então, esse afundamento, ó, o afundamento das águas do oceano nas regiões polares, mais especificamente no continente antártico, e sua migração para regiões tropicais, e esse posterior afloramento, né, para os polos, é chamado de circulação termoalina. É muito importante para mandar nutrientes também para a vida marinha. E também vai influenciar nesse equilíbrio termodinâmico aí da Terra. Tranquilo? E outra coisa que a gente tem que entender é a ressurgência. A ressurgência tem a ver com o vento. O que a gente pode lembrar de ressurgência? Para entender. O vento que vai bater lá na superfície do mar, ele vai deslocar aquela água do mar. A água de cima é mais quente ou mais fria? Ela é mais quente, não é isso? Então, essa água que é deslocada pelo vento, ela vai dar lugar a uma água mais fria que vai subir, né? Então, a gente tem a ressurgência. E na subdicência é o contrário, né? A água quente que vai descer para a área mais fria. Mas, nesse caso aqui, o fenômeno da ressurgência
É o que a gente percebe, inclusive, lá no Rio de Janeiro, que a água é bem gelada, né? No verão, né? Tem a influência dos ventos lá. Vão deslocar essa água quente da superfície, então o vento alício lá vai tá batendo na costa aqui, ó, do Rio de Janeiro, na região costeira, né? Deixa eu ver aqui mais. Pronto. Aqui, ó. Os ventos vão estar batendo, indo lá para a costa, e a resultante vai deslocar essa água quente aqui, ó, e vai dar espaço à água fria. Por isso que a água vai ficar mais fria nessa época. Quando os ventos sopram de sudeste, são mais comuns no inverno, o seu atrito com a água promove o deslocamento da água superficial. Vai ser o inverso aqui, oceânica quente, oceânica e quente, para o continente, intensificando o efeito de apreia mais maior. Aqui é o inverso, né? Estou falando esse aqui, ó. É o vento costeiro aqui, né? Ele vai bater aqui na costa paralelo, nesse caso aqui no verão, ele vai bater quase de forma paralela, né? E vai, como resultante, a gente vai deslocar essa água aqui, ó, da praia aqui, costeira, quente, vai deslocar ela para o oceano. Então a água fria vai ressurgir aqui. Diz que o nome é ressurgência. No inverno vai ser o contrário. Tranquilo? É isso que a gente precisa saber. Sobre o El Ninho, o efeito dele no Brasil, que vai ser aumento da seca na região Nordeste, aumento da chuva, né? Das precipitações, frentes frias, no Sul. Vamos para as questões. Tranquilo? Show. Parar, compartilhar. Deixa eu compartilhar as questões. Acho que são 10 questões. Rapidinho a gente responde. Tranquilo. Eu queria saber quem foi que inventou o salvamento aquático desse jeito. Era tão bom quando era só os graus de afogado. Não é, rapaz. Doido para falar sobre grau de afogamento lá também. Bem mais fácil, né? Falar de prevenção. Aqui. Vamos ver se vocês lembram aí. Responda a 1 e a 2 aí. A 1. O que é o efeito Coriolis? E nome. É o que, pessoal? Tem a ver com o quê? É só lembrar disso aí. Eu preciso dessa revisão aí. Você precisa só lembrar o que é que tem a ver. Não tá com a molecha, não. O cara querer abordar uma questão de alto nível de geografia, de oceanografia, não. Não é verdade? Tem a ver com a rotação da Terra. Pronto. É o GV, precisa saber disso. Eu acredito, né? Então, a 2. Qual o fenômeno, no caso a C, certo, pessoal? Há uma força aparente que desvia o movimento dos corpos em movimento devido à rotação da Terra. Qual fenômeno está relacionado ao transporte de águas frias e profundas para a superfície do oceano? Acabei de falar, foi o último assunto que eu falei. A aula passada caiu uma questão que era a resposta era circulação termoalina. Mas lembra que ele falava de água fria e salgada, lembra? Se falar de água fria e salgada, aí é termoalina. Lembra de salina, para facilitar. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. Sobre os ventos alísios, aqueles que eu falei que eles são importantes, né? São ventos que têm força eólica importante. São ventos intensos que ocorrem apenas no hemisfério norte. São ventos responsáveis pela formação de frentes frias. São ventos superficiais das células de Hadley, tá lá, não tem jeito, né? Que se movem diagonalmente à linha do Equador. Tranquilo? Do jeito que tá lá. Sobre o El Ninho, e aí? O que é que ele provoca no Brasil? Aumento de seca no Nordeste e frentes frias mais intensas no Sul. Beleza? A corrente do Brasil é formada principalmente por... Falei. Ventos alísios e o transporte de Ekman. Vai formar aquela corrente do Brasil descendo para o sul. Né? Cadê? Sobre a circulação termoalina. E aí, respondam essa.
A 6 tem a ver com a temperatura e a salinidade das águas. Tranquilo? Eu falei. Talvez sem a revisão fosse um pouco mais difícil responder, né? Faz tempo que a gente assistiu aula. Em relação às marés de Cisígia, elas ocorrem quando, pessoal? A maré de Cisígia é uma maré viva, né? Elas que são mais fortes, mais elevadas. Elas acontecem na lua nova e na lua cheia, né? Quando a gente vai ter o alinhamento Terra, Sol e Lua. Sobre a espiral de Ekman. E aí, minha amiga Allen? Dá nem tempo para responder. Eu leio, Major, que Cleide já responde. Vai ter tamanho mesmo. Não sei de outra disciplina, né? É o que eu falei, né? É a resultante da força do vento, né? A gente vai ter a força do vento, a gente vai ter a resultante devido ao efeito Coriolis, vai ter a resultante de 45 graus em relação à direção do vento. E de acordo com a profundidade, a gente vai ter uma deflexão, acho que o nome é isso. A gente vai mudando essa resistência, devido à resistência da água, né? A cada 10 metros a gente tem o dobro de pressão atmosférica, né? Imaginando que a gente na superfície da Terra tem 1 atm, 10 metros tem 2 atm, 20 metros tem 3 atm e assim vai. E a gente vai sofrer influência até 100 metros, né? 10 atm, lá no caso. 11, né? Então vai formando como uma espiral, né? Então a alternativa aí é a B, né? Penúltima, a hora mesmo. As praias tipo de tombo caracterizam-se por. Falou muito. Justamente. Ela tem uma profundidade acentuada, né? Praia de tombo. Já a praia dissipativa, não, né? Mais linear. Última questão. Qual das alternativas apresenta corretamente o tratamento inicial para queimaduras? Sabe? Não tem como errar, não. Vai ser aplicar o vinagre. Ativa D. Valeu, pessoal. 9h30, missão cumprida. E até a próxima oportunidade. O material acho que já o pessoal vai compartilhar. Alguma dúvida? Valeu, Major. Obrigado. Boa noite. Boa noite.